Tudo aquilo que a mente humana é capaz de conceber e acreditar, ela é capaz de conquistar. Essa é uma das verdades mais poderosas que Napoleon Hill deixou para a humanidade. E se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Existe algo dentro de você que está pedindo uma mudança. Existe uma voz interior dizendo que você foi feito para mais. E eu preciso que você preste muita atenção nas próximas palavras, porque elas podem transformar completamente a maneira como você enxerga a si mesmo, como você enxerga seus problemas e como você enxerga o seu futuro. Napoleon Hill ensinava que a atitude mental positiva não é apenas uma forma de pensar bonito. Não é fingir que está tudo bem quando o mundo parece desmoronar. A atitude mental positiva é uma força. É uma decisão consciente, diária e intransferível de não permitir que as circunstâncias externas dominem o seu mundo interior. É entender que o que acontece dentro da sua mente é infinitamente mais poderoso do que qualquer coisa que aconteça ao seu redor. Napoleon Hill dizia que existem duas formas de viver. Uma é reagindo ao que acontece. A outra é criando o que se deseja. E a diferença entre essas duas formas de viver está exatamente na atitude mental. A pessoa que reage vive como folha ao vento, sendo levada para qualquer direção. A pessoa que cria tem raízes profundas, tem direção, tem propósito. Ela não ignora a tempestade, mas se recusa a ser destruída por ela. Antes de continuarmos, eu preciso te fazer um pedido. Se essa mensagem está ressoando dentro de você, se você sente que essas palavras estão tocando algo profundo na sua alma, eu quero que você deixe agora nos comentários a frase "Minha mente vence". Escreva isso com convicção. Escreva como uma declaração de quem você está se tornando. Quando você digita essas palavras, você está firmando um compromisso consigo mesmo. Você está dizendo ao universo que não aceita mais viver no piloto automático dos pensamentos negativos. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se inscreva neste canal agora mesmo. Ative o sininho de notificações e curta este vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essas palavras. Porque quando você espalha uma mensagem de transformação, essa transformação volta multiplicada para a sua própria vida. Agora, vamos aprofundar. Napoleon Hill mostrava que a maioria das pessoas carrega dentro de si um inimigo silencioso. Esse inimigo não tem rosto, não tem nome, mas está presente em cada decisão errada, em cada oportunidade desperdiçada, em cada sonho abandonado. Esse inimigo é o pensamento negativo crônico. É aquela voz que diz que você não é bom o suficiente. É aquela crença de que as coisas boas são para os outros, mas não para você. É aquele medo disfarçado de prudência que te impede de dar o próximo passo. Napoleon Hill ensinava que esses pensamentos não são verdades, são padrões, são programações que foram instaladas na sua mente ao longo de anos. Muitas vezes, desde a infância, alguém disse que você não conseguiria, alguém duvidou do seu potencial, e você, sem perceber, internalizou aquilo como se fosse um fato. Mas não é, nunca foi. A verdade é que você possui dentro de si uma capacidade extraordinária de transformar qualquer situação. A verdade é que sua mente é o instrumento mais poderoso que existe. E quando ela é direcionada com intenção, com fé e com disciplina, não existe barreira que resista. A influência da mente sobre a realidade é algo que vai muito além do pensamento positivo superficial. Napoleon Hill dizia que cada pensamento que você alimenta é como uma semente plantada no solo da sua vida. Pensamentos de medo geram colheitas de escassez. Pensamentos de dúvida geram colheitas de paralisia. Mas pensamentos de fé, de coragem, de determinação, esses geram colheitas de abundância, de prosperidade e de realização.
seus resultados financeiros, seus relacionamentos, a sua saúde, tudo isso é um reflexo direto do que acontece dentro da sua mente. E aqui existe uma conexão profunda com a fé. Porque quando falamos de atitude mental positiva, estamos falando também de confiança. Confiança em algo maior que você. Confiança num propósito que vai além das circunstâncias visíveis. A Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 12, versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Perceba a profundidade dessa orientação. Não é o mundo que precisa mudar primeiro, é a sua mente. Quando sua mente se renova, o mundo ao seu redor começa a responder de maneira diferente. As portas que pareciam fechadas começam a se abrir. As pessoas certas começam a aparecer. As oportunidades que pareciam invisíveis se tornam óbvias. Mas isso exige uma decisão. E essa decisão é sua. Ninguém pode tomá-la por você. Napoleon Hill ensinava que o primeiro passo para qualquer grande transformação é assumir total responsabilidade pelos seus próprios pensamentos. Parar de culpar o governo, a economia, a família, o passado. Parar de terceirizar o controle da sua vida. Quando você assume essa responsabilidade, algo muda. Você deixa de ser vítima e se torna protagonista. Você deixa de esperar que algo aconteça e passa a fazer acontecer. Essa é a essência da atitude mental positiva inquebrável. Agora eu preciso que você entenda algo fundamental sobre o poder do pensamento positivo aplicado à prosperidade. Napoleon Hill mostrava que a riqueza começa como um estado mental antes de se tornar um estado material. Ninguém constrói uma fortuna pensando como pobre. Ninguém alcança a liberdade financeira acreditando que dinheiro é difícil de conseguir. A prosperidade é, antes de tudo, uma questão de identidade. Quem você acredita ser determina o que você atrai, o que você cria e o que você mantém na sua vida. E aqui está o grande problema que destrói o potencial de milhões de pessoas: as crenças limitantes. São aquelas convicções profundas que operam no piloto automático da sua mente. Eu não mereço ter sucesso. Pessoas como eu não ficam ricas. Já é tarde demais para mim. O dinheiro é a raiz de todo o mal. Cada uma dessas crenças é uma corrente invisível que prende você a uma realidade que não é sua, por direito. Napoleon Hill ensinava que para se libertar dessas correntes é preciso primeiro identificá-las, trazer à consciência aquilo que estava operando no escuro e depois substituir essas crenças por novas verdades. Verdades que te impulsionem em vez de te limitarem. Isso não acontece de uma hora para outra. É um processo. É uma construção diária. Mas cada vez que você conscientemente escolhe um pensamento de abundância no lugar de um pensamento de escassez, você está reprogramando a sua mente. Cada vez que você se pega duvidando de si mesmo e deliberadamente troca essa dúvida por uma afirmação de capacidade, você está construindo uma nova identidade. Napoleon Hill dizia que a repetição é a mãe da habilidade. E isso vale para os pensamentos também. Quanto mais você repete uma verdade positiva sobre si mesmo, mais ela se enraiza no seu subconsciente. E quando algo se enraiza no subconsciente, se torna automático, se torna parte de quem você é. A emoção é o combustível desse processo. Não basta pensar, é preciso sentir. Napoleon Hill mostrava que um pensamento sem emoção é como um carro sem gasolina. Ele existe, mas não vai a lugar algum. Quando você combina um pensamento positivo com uma emoção intensa de fé, de gratidão, de entusiasmo, você cria uma força magnética que atrai para a sua vida aquilo que corresponde a essa vibração. Não se trata de magia, se trata de alinhamento.
Quando sua mente, suas emoções e suas ações estão alinhadas num mesmo propósito, os resultados se tornam inevitáveis. A Bíblia reforça isso de maneira extraordinária. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, lemos que a fé é a certeza daquilo que se espera, a prova das coisas que não se veem. Isso é exatamente o que Napoleon Hill ensinava sobre a visualização e a crença antecipada. Você precisa ter certeza do seu resultado antes de vê-lo materializado. Você precisa sentir a vitória antes de ela chegar. Isso não é ilusão, é fé aplicada. É a ciência espiritual da criação da realidade. E a sua autoimagem é o alicerce de tudo isso. A maneira como você se enxerga define o teto dos seus resultados. Se você se vê como alguém medíocre, seus resultados serão medíocres. Se você se vê como alguém capaz, digno e merecedor de grandeza, seus resultados refletirão essa visão. Napoleon Hill ensinava que antes de convencer o mundo, você precisa convencer a si mesmo. E convencer a si mesmo exige disciplina mental. Exige que você monitore seus pensamentos como um guardião vigia as portas de uma cidade. Nenhum pensamento destrutivo pode entrar sem a sua permissão. E quando um tentar entrar, você deve substituí-lo imediatamente por um pensamento construtivo. Agora é o momento de você tomar uma decisão. Não amanhã, não na segunda-feira, agora. Napoleon Hill dizia que a indecisão é o maior ladrão de oportunidades. Enquanto você hesita, a vida continua passando. Enquanto você pondera se vale a pena mudar, outro dia se perde nas mesmas rotinas de pensamento que te trouxeram até aqui. A decisão de mudar seu padrão mental é a decisão mais importante que você vai tomar na vida. E ela precisa ser tomada com urgência e com convicção. Se esse conteúdo está transformando algo dentro de você, eu preciso te pedir novamente. Se inscreva neste canal agora, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Cada pessoa que recebe essa mensagem tem a chance de despertar. E você pode ser o instrumento desse despertar na vida de alguém. Vamos agora à parte mais importante de tudo isso. A aplicação prática, porque conhecimento sem ação é apenas informação desperdiçada. Napoleon Hill mostrava que a atitude mental positiva precisa ser praticada todos os dias, assim como um atleta treina seus músculos. A mente precisa de treino constante para se manter forte, focada e inabalável. O primeiro exercício é a visualização clara dos seus objetivos. Antes de dormir e ao acordar, feche os olhos e imagine com riqueza de detalhes a vida que você deseja construir. Não pense apenas no resultado final, sinta-o. Veja as cores, ouça os sons, perceba as emoções. Napoleon Hill ensinava que o subconsciente não distingue entre uma experiência real e uma experiência vividamente imaginada. Quando você visualiza com clareza e emoção, está literalmente programando sua mente para buscar os caminhos que levarão àquela realidade. O segundo exercício é a criação de afirmações diárias. Escreva declarações positivas sobre quem você é e sobre o que está construindo. Eu sou próspero. Eu atraio oportunidades. Eu sou digno de abundância. Minha mente é forte e positiva. Repita essas afirmações todos os dias, de manhã e à noite. Fale com emoção. Fale como quem já está vivendo aquela realidade. Napoleon Hill dizia que as palavras que você diz para si mesmo são os tijolos com os quais você constrói seu destino. O terceiro exercício é a prática da gratidão. Toda manhã, antes de qualquer coisa, agradeça por pelo menos 5 coisas na sua vida. Não importa o quão pequenas pareçam. A gratidão é o atalho mais poderoso para uma atitude mental positiva porque ela muda instantaneamente o seu foco. Quando você agradece, você está dizendo à sua mente que já possui coisas boas. E quando sua mente acredita que já possui coisas boas, ela atrai mais coisas boas.
É um ciclo virtuoso que se fortalece a cada dia. O quarto exercício é a ação consistente. Napoleon Hill ensinava que a fé sem obras é morta. Não basta visualizar, afirmar e agradecer. É preciso agir. Mas a ação que nasce de uma mente positiva é completamente diferente da ação que nasce do desespero. Quando você age a partir de uma atitude mental positiva, suas ações são precisas, confiantes e alinhadas com o seu propósito. Você não age por medo de perder. Você age por certeza de conquistar. A Bíblia nos fortalece nessa jornada. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, encontramos as palavras: "Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos." Essa é a essência da perseverança que Napoleon Hill ensinava. O caminho não é fácil. Haverá dias em que seus pensamentos tentarão voltar ao padrão antigo. Haverá momentos em que a dúvida baterá na porta da sua mente. Mas é exatamente nesses momentos que a atitude mental positiva se prova inquebrável. Não quando tudo está bem, mas quando tudo parece estar desmoronando. Construa uma rotina matinal que fortaleça sua mente. Acorde mais cedo. Dedique os primeiros minutos do seu dia à oração, à meditação, à leitura de algo que alimente sua alma. Faça suas afirmações, pratique sua visualização, agradeça, planeje suas ações do dia com intenção. Napoleon Hill mostrava que a maneira como você começa o dia determina como o dia inteiro se desenrolará. Se você começa reagindo, passará o dia inteiro reagindo. Mas se você começa criando com propósito e com clareza mental, o dia inteiro responderá a essa energia. A disciplina é a ponte entre onde você está e onde você quer chegar. Não existe atalho, não existe fórmula mágica, existe decisão diária, existe constância, existe a recusa de desistir mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. Napoleon Hill dizia que a maioria das pessoas desiste a um passo da vitória. Elas param quando estão mais perto do que imaginam. Não seja essa pessoa. Mantenha-se firme, mantenha sua mente positiva, mantenha sua fé inabalável. Cada dia que você pratica a atitude mental positiva, você está construindo uma fortaleza interior que nenhuma circunstância externa pode destruir. Você está se tornando a pessoa que nasceu para ser. Você está alinhando sua vida com o propósito que Deus colocou dentro de você. Agora, eu quero que você faça algo. Curta este vídeo agora mesmo. Compartilhe com toda pessoa que você ama. Compartilhe com aquele amigo que está passando por um momento difícil. Compartilhe com aquele familiar que precisa ouvir que é possível mudar. Porque essa mensagem não é apenas para você. Ela é para todos aqueles que estão prontos para despertar. E para fechar, eu quero te lembrar do compromisso que você firmou no início deste vídeo. Volte aos comentários e escreva novamente, ou escreva pela primeira vez, se ainda não fez. Minha mente vence. Escreva com toda a força da sua alma, porque essa não é apenas uma frase, é uma declaração de guerra contra a mediocridade. É uma afirmação de que você se recusa a ser dominado por pensamentos negativos. É a prova de que você decidiu, aqui e agora, desenvolver uma atitude mental positiva inquebrável. Napoleon Hill deixou um legado que atravessa gerações. Seus ensinamentos continuam transformando vidas ao redor do mundo porque são verdades universais. E a maior de todas essas verdades é esta: você se torna aquilo que pensa. Então pense em grandeza, pense em abundância, pense em vitória e viva de acordo com esses pensamentos, porque a sua mente é o seu maior patrimônio. E quando ela vence, tudo vence junto. Minha mente vence. Repita isso, acredite nisso, viva isso. E assista ao próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora, porque essa jornada de transformação está apenas começando.